Eu tenho uma pergunta em relação a isso tudo, o Renato. Hoje, o tráfico, por exemplo, a maconha. A China, por exemplo, parou de plantar soja e está plantando maconha. Porque maconha ajuda bastante o solo, vende bastante, dá para fazer bastante coisa com maconha e afins. Aqui no Brasil, se a gente parasse de produzir soja e começasse a produzir maconha nas áreas que são produzidas sojas, o Brasil seria o maior exportador de maconha do mundo. E ia ganhar bastante dinheiro, porque o solo brasileiro quase todo é quase que perfeito para o melhor tipo de maconha que tem. E aí eu fico numa dúvida. Eu não entendo disso. Não, mas tudo bem, mas eu fico numa dúvida. É só tu pensar, o Brasil é o maior exportador de soja. Se o Brasil começasse... o mesmo solo para soja é o solo adequado para maconha. Então a maconha brasileira ia ser muito boa. A minha pergunta é, por que os fazendeiros hoje no Brasil não vendem maconha? Lobby, né? Lobby. Então, mas que lobby? Porque a maconha, ela não é permitida ainda. Então tem um lobby, Os traficantes assim, de né? droga, os Isso. traficantes de droga, que têm influência sobre os partidos de esquerda, que têm influência sobre a política, não querem liberalizar porque é o fim da porra do cartel deles. Isso. Isso, então. Qual é o maior beneficiário da proibição de bebida alcoólica? Al Capone, né? Isso que são os caras que. Isso. Al Capone se fudeu, né? Ou não? Sim, quem é que vai perder dinheiro acabando? Vai se fuder. Tem terceira lei da demanda. Ou não? Então, show de bola. Por que o cartório não acaba? Porque a máfia dos caras que tem dono de cartório faz um movimento, chama problema de Olson. Tem um pequeno grupo de pessoas que tem uma motivação alta de investir muito dinheiro e as outras pessoas que são beneficiárias é muito pequeno, ele não tem motivação de ir na rua, de ir atrás, de fazer lobby. Concordo, né? Então é um problema de Olson na economia isso. Tem um pequeno grupo de pessoas que tem um retorno muito alto, fazendo uma lei muito ruim para muitas pessoas, mas como o malefício é diluído, essas pessoas não se organizam, não vão atrás, não é isso? Isso, concordo plenamente. Mas a minha pergunta fica, por que esse grupo pequeno ele não está, então, legalizando a maconha para ele mesmo vender? Porque se legalizar, qualquer um vai poder vender. Eles só são eles porque eles são os mais violentos. Mas é que tá, mas é o tráfico de drogas só é o dono da porra porque eles têm acesso à violência política. Então, mas se é que tá. qualquer um puder vender, eles perdem o controle. Então, mas a violência política, ela também se estabiliza por cartéis monopolistas legalizados. Você pode pegar, por exemplo, a indústria farmacêutica. Se fosse o caso, o remédio seria proibido e o traficante só venderia remédio. Show? Quanto é que você acha quanto é que você acha que é o ROI, o retorno líquido de uma empresa dessa farmacêutica, mesmo com vacina a porra toda? Qual delas? Olha lá a contabilidade da AstraZeneca, nunca chegou a 20% no ano. Então, mas qual droga, meu irmão, é 20% por semana, não é isso? Eu vou te dar um exemplo. Qualquer farmacêutica. Nenhuma farmacêutica tem um retorno acima de 20% ao ano. Eu vou te dar um exemplo. Renato, sobre quanto de capital? Como? Todo o capital. Sobre quanto de capital? Sobre o balanço que está lá público. Porque, inclusive, a pergunta é... Não, você não entendeu. Reflete comigo, sobre quanto de capital? Sobre qual é o valor de capital que o traficante consegue ter ali? É limitado. Você tem um problema de alocação. Você concorda que o Estado tem um toque de merdas. Qualquer coisa que ele toca, vira merda e destrói, não é isso? Ele quer a presença estatal ou não na porra dele que ele controla? Não. Ele quer não pagar imposto a ninguém. Mas você acha quem você acha que é mais poderoso? O mercado de soja ou os traficantes no Brasil? Os traficantes são muito mais poderosos. Muito mais. Você acha que o mercado de soja é mais fraco do que os traficantes? Com certeza. Tem menos voto no Congresso, a porra toda. Mata menos, tem menos possibilidade de matar gente, tudo, menos dinheiro. A economia negra e cinza no Brasil é maior do que a economia formal, com certeza. Muito maior. Assim, vamos lá. Os traficantes não são a economia negra. Na verdade, a economia negra informal cinza do Brasil é majoritariamente de pessoas que estão... Onde é que aluga arma? Quem é que aluga arma, Daniel? Você alugar arma para execução, é na boca que aluga arma, não é isso? Sim. Isso. A boca mas o resto? A boca não é do tráfico? Se o cara que aluga arma é na boca, ele controla os outros crimes também, não é isso? Você já assistiu o Senhor das Armas? Já assistiu o Senhor das Armas, Malboro? Se o tráfico de armas, ele tenta trabalhar na porra legal. Você lembra que ele é um cara que bota pra fuder, ele é o melhor traficante de arma do mundo, conhece todo mundo, tem todos os esquemas. Aí a mulher dele diz que vai voltar a dar buceta a ele e tal, que vai perdoar ele a porra toda, se ele for pra legalidade. Você lembra disso ou não? Joga até arma de brinquedo do guri fora e tal. Ele vai mexer com importação, exportação. Ele é brother dos ditadores, a porra toda. Ele tem canal pra comprar diamante de sangue, a porra, coisa que ninguém tem. Ele trabalha pra caralho e ganha 2, 3% ao ano. Ele diz assim, eu ganhava 2, 3% era ao dia. Eu nem levantava, eu nem atendia o telefone se não fosse menos de 100%. Mas sobre não é quanto? Isso, ou não? O quê? Mas sobre quanto? Renato, você não conseguiu elencar ainda o problema central. Você lembra dessa cena, Malboro? Sabe qual é o valor?
Renato, você sabe qual é o valor geral que corre hoje no mercado de soja? É bilhão. Mas assim, são muitos bilhões, mas muitos bilhões. O mercado de soja é hoje o mercado individual. Sim, pode falar. Sim, ó, para começar, o mercado de soja tem uma caralhada, a questão novamente de Olson. Tem muito mais atores e ninguém controla o mercado de soja. Não é Bung, tem algumas pessoas que controlam algumas etapas, mas ele é muito diluído, tem muitas pessoas que têm fazenda, tem muitas pessoas que têm maquinário, tem muitas pessoas que fazem processamento de soja, tem muitas indústrias. Ele não é oligopsônio, não é, ele é todas as partes, ele tem alguns pedacinhos que são concentrados. Mas mesmo essas empresas concentradas são de pessoas que acreditam em lei, são de otários positivistas, são de pessoas de Faria Limers. As etapas que se controla a produção, o cara que vende a semente, o cara que faz o processamento da porra, a Bung, a Monsanto, não sei o quê, são dirigidas por positivistas, não são caras bicho solto. Vamos lá. O mercado de soja, para usar uma forma geral aqui, eu estou, por exemplo, pesquisando aqui no Google agora para encontrar alguns números de concentração. Já tinha ouvido do Caio Prado Júnior em 90, que o mercado de soja era o mercado mais concentrado do Brasil. Hoje eu vou descobrir qual é a concentração, não sei se eu descubro aqui na live, mas deixa o número aqui embaixo e aí a gente vai ver a realidade disso. Todos os mercados que são considerados mercados de grandes manufaturas, eles têm necessariamente uma grande concentração fundiária. Você tá falando de manufatura, eu tô falando de produção da soja, o cara plantar a porra. Existem milhares de fazendas de soja, não é isso? Não entendeu o que eu tô dizendo. Tem algumas etapas, mas tem indústrias as fazendas de soja, a maior parte da produção está na mão de pequenas também. Pronto. Isso, a mesma coisa de cacau. Tem 8 empresas de cacau no mundo que compram 90% do cacau no mundo. A produção de cacau é descentralizada. Tem, dezenas de milhares de fazendas no mundo, não é isso ou não? Mas a maior tem algumas etapas, mas que essa etapa não é necessária. O cara também pode secar a porra e fazer um chocolate Vamos a Pareto. Eu duvido, juro pra você, duvido que não seja uma distribuição de Pareto dentro das fazendas de soja no Brasil. Se não for uma distribuição de Pareto, isso vai realmente me surpreender. Sim. Voltando, beleza. Você concorda que o cara que controla tem mais poder político, não é isso? Você concorda que esses caras... Mas a pergunta é, por que esse cara... Ele hoje não... Porque o que o Malboro está tentando elencar, ele está tentando demonstrar para você que existem pelo menos duas esferas gerais de consideração. Você pode considerar as coisas na medida dos lucros financeiros concretos estabelecidos, mas existe necessariamente um lucro sob um valor muitíssimo maior quando você abre para o mercado branco. A característica geral do mercado branco é ter uma estrutura de capital mais desenvolvida, porque ela passou por um processo de value maltness muito mais elaborado do que estruturas menores. E o que a gente está tentando elencar é que existem um conjunto de motivações que impedem a pessoa que hoje usa o mercado de soja e a sua taxa geral de lucro é menor, e ele poderia estabelecer uma taxa geral de lucro maior sobre a maconha ao utilizar uma estrutura de mais capital. Por que ele não está fazendo essa transmutação? Não é por falta de poder real, porque esses caras têm muito dinheiro e eles têm um grande lobby. Por quê? Eu vou voltar. Quem tem mais investimento sobre a produção? As pessoas que têm fazenda, maquinária, a porra toda, ou a meia dúzia de empresas que processam a soja? A meia dúzia de empresas. Não. Mais do que toda a terra que planta soja no Brasil? Quem é que botou mais dinheiro na porra? Quem é que está mais comprometido com a porra? As empresas têm mais poder porque elas são mais concentradas e o outro é mais difuso. As empresas têm mais poder de lobby a porra toda, mas investiram muito menos dinheiro. Você acha que uma empresa dessa tem mais em maquinário do que milhões de hectares de terra? Uma terra... Eu já fui em muitas fazendas de soja, eu trabalhei muitos anos em Barreiras. O retorno disso é irrelevante, é menos que gado, porra. Gado o cara tira 8, 10% ao ano, uma porra dessa é muito menos. Para uma terra ser terra de soja, são uma década de investimento. Você chega no mato, aí você corta a porra, aí você vai plantar não sei o que, uma química do caralho, é um risco do caralho. Esse tipo de coisa não dá um retorno alto. O cara que tá investindo numa porra dessa, puta que pariu, é um cara... Tipo assim, a maioria dessas pessoas são pessoas que buscam bem de raiz, que buscam segurança, não buscam lucratividade, né? São profissionais, são pessoas que entendem pra caralho, que querem ser remunerados pelo trabalho deles e não pelo capital, principalmente. Mas voltando, as grandes indústrias teriam interesse dos clientes deles plantar maconha e deixar de ser cliente deles? A resposta é essa. Problema de Olson, mais uma vez. A maioria das pessoas que tomam no cu, não permitindo a liberação da maconha, eles não são organizados, porque tem uma porrada de fazenda, terra pra caralho, e os maiores beneficiários da porra da proibição do cara dar um uso alternativo é quem processa a porra da soja. Porque você tá contando que o cara que processa a soja vai ser o que vai processar a maconha. Isso não é verdade. Se o cara for fazer tecido, já vai ser outra indústria. Se o cara for fazer medicamento, já vai ser outra indústria. Os caras que processam soja não são necessariamente os mesmos caras que vão processar maconha.
A indústria da soja não tem interesse de liberar a maconha, os industriais, não estou falando fazendeiro, não entendeu o que eu estou dizendo? Que são os caras que representam a porra no lobby, não é isso ou não? Assim, o que você está fazendo é uma falácia econômica. Assim, não é falácia. Não me odeie por dizer falácia. isso. Mas você está fazendo uma falácia econômica. Sim. Por quê? Main Economy State. Dentro da estrutura de produção, a forma geral pelo qual será reconhecido o próximo processo de produção é baseado na taxa média de juros. Se a taxa média de juros em cima das máquinas necessárias para estabelecer o processo de produção na maconha forem, em média, mais lucrativos no fundo geral, há a mudança e um intercâmbio até que haja a polarização da diminuição da taxa de lucro. O governo segue a lógica financeira ou lógica estratégica? Ou é arbitrário? É porque você disse que era irracional. Você disse que era irracional economicamente. O cara não vai plantar. O cara que tem indústria não planta porra nenhuma. O cara que tem indústria não planta porra nenhuma, ele tem indústria. Se o cara começar a plantar outra coisa, ele não vai deixar de lucrar. Ele perde. O cara que processa soja vai perder dinheiro se o cliente dele começar a plantar outra porra qualquer. Esses caras que representam o setor vão ser sempre contra. Porra. Você acha que um cara que não processa maconha vai ser contra ou a favor do cara que vende soja a ele poder dar uma alternativa à terra? Vai ser contra, porra. Eu acho que ele tá a favor do lucro dele. E eu acabei o lucro dele é proibir. O lucro dele é proibir que o cliente dele possa ter concorrência. Não é isso ou não? Isso eu não entendo nada disso. Eu não sei nem se é possível. A gente está discutindo aqui a partir das premissas que vocês colocaram. Você concorda comigo, Malboro? Eu não sou, como é que chama? Agrônomo, não entendo de porra nenhuma que vocês estão falando. A gente está discutindo através das premissas, não é isso ou não? E, hipoteticamente, se o cara pudesse plantar uma porra alternativa que tivesse mais lucro, a gente sabe que pode ter mais lucro. Hoje em dia, qualquer agricultor poderia ter mais lucro. A questão é que tem mais risco. E o governo também poderia lucrar mais. A questão é que o governo não age em prol da sociedade nem da arrecadação do governo. Cada político age em torno do benefício pessoal dele. No direito, inclusive, se ensina, hoje na faculdade de terceiro mundo, não. Mas a faculdade de primeiro mundo, em ciência política, se ensina, como é que chama? Public Choice Theory, que é a teoria política de verdade. Você não considerando que o Estado otimiza porra nenhuma, e sim considerando que os políticos que otimizam a porra, não é isso ou não? Mas, do ponto de vista do agente, a pergunta fica, por que os agentes não se... Porque, assim, eu entendo que você coloca que, em média, um indivíduo pode acreditar que ele tem maiores margens de lucro. Mas a pergunta que fica dado a alta lucratividade dos processos paralelos, por que todo capital não irá se deslocar para lá? Aí você vai dizer que é risco. Aí o que eu vou lhe responder a forma concreta que isso vai acontecer, ela precisa ser necessariamente associada a uma série de outras formas do poder real. Toda vez que a gente recorre à categoria poder real, a gente está camuflando um processo econômico concreto que está acontecendo na cabeça do cara. E o que a gente está tentando colocar é verdade ao mesmo tempo. O que você falou é verdade, o que eu estou falando é verdade. A questão é você considerar a norma ou o realismo jurídico. É a mesma coisa você discutir se a causa ou a consequência. É isso. Isso tudo que você falou vai modificar o risco, não é isso? A modificação de padrões reais, a modificação de leis, a modificação de opinião de pessoas, a modificação de enforcement, tudo isso vai levar à modificação do risco do cara fazer lobby, plantar outra porra na fazenda dele, não é isso ou não? Isso tudo que a gente está te falando é a mesma coisa. Só que indiferente, como é que chama? Ou no prescritivo ou no normativo, não é isso? Você não tá levando sempre pra porra moral, não é isso? Pro negócio. E agora, como que você vai discordar de mim? Eu tô mais ligado no negócio empírico. Porque concordo. Eu tô no empírico também. Eu tô no empírico também, porque toda vez que a gente achar uma dessas soluções, a gente precisa mudar um conjunto de comportamentos gerais, concretos e imediatos. Porque o que eu estou tentando fazer com a live toda? Eu estou tentando tirar alguns imperativos diretos, e eu estou com dificuldade em fazer isso, sobre de que forma essas considerações que a gente passou 2-3 horas colocando aqui devem modificar o comportamento do sujeito. E o maior problema que eu estou encontrando é porque toda vez que a gente chega em um impasse em que os dois lados reconhecem, não, existe isso, existe aquilo, a gente não está conseguindo, e eu entendo que a gente já conseguiu pelo menos listar uma série de ações individuais que têm que ser tomadas, mas a gente não conseguiu refletir no nível de um conjunto de consequências de um modus operandi. Por exemplo, do mesmo jeito que você consegue refletir e chegar numa série de conclusões gerais sobre onde investir o seu dinheiro, baseado no fato que você sabe quanto que é a taxa de juros, nós não estamos conseguindo chegar aqui
Ou qual o efeito que a taxa de juros tem na estrutura econômica, se ela aumenta ou se ela diminui, a gente não está conseguindo chegar aqui nas consequências das nossas reflexões sobre as ações. É por isso que eu estou o tempo todo tentando jogar por sobre a situação hipotética. Pode falar. Você está dizendo, não invista no Legacy, que você está financiando bandido. E eu digo, não financie no Legacy porque é juro negativo, né? Se você está perdendo dinheiro. De qualquer maneira, você está dizendo a mesma coisa, mas ou através de uma premissa moral ou através de uma premissa pragmática, não é isso ou não? Mas, no meu caso, eu não estou indo para premissa moral. Eu estou pensando em em motivações mesmo, ação humana. Isso. Nesse ponto, de qual seria o mais racional a se fazer? Entende? É porque assim, você tem que o mais racional para o coletivo não é necessariamente o mais racional para os indivíduos. A questão, inclusive, do equilíbrio de Nash é todo mundo ser escroto, não é isso? O equilíbrio de Nash é todo mundo ser escroto e todo mundo se fuder, não é isso ou não? Não é a resposta da teoria dos jogos, a resposta a primeira vez você pode fazer isso, depois disso não pode mais. Se o jogo for reiterado, porque se o jogo é o que eu falei, o problema do último round, o problema do último, se não for reiterado, você não tem como retaliar. Então vale a pena você sacanear o cara, porque ele vai sacanear você, então você não tem como, não é isso ou não? Mas você nunca sabe qual é o último round. Isso. A solução é criar rounds reiterados, criar maneiras de retaliação e aumentar o grau de comunicação e de garantias. Se eu for para uma cadeia e eu tiver uma garantia, eu sei onde mora sua mãe, eu sei onde mora sua irmã, você tem dinheiro em minha mão, não é isso ou não? Aí a conversa muda, não é isso? Eu sou casado com sua filha, aí o cara vai dizer, porra, não é isso ou não?